você falou a trazer para o processo notáveis, né, especialistas. Existe da parte do IEMA alguma iniciativa de aproximação com as universidades, com os grupos de pesquisadores locais e nacionais para suporte às suas atividades? E no instante que um empreendedor entra em contato com o IEMA solicitando uma abordagem sobre um determinado projeto, existe um diálogo claro e transparente da parte do IEMA o seguinte: até aqui nós conhecemos e nos sentimos capazes de conversar a respeito. Daqui para frente nós precisamos que você nos traga informações e um suporte. Existe esse diálogo de forma transparente, assim, para chegar para o empreendedor e falar o seguinte: eu nunca ouvi falar de descomissionamento. O que eu conheço é isso, né? A parte de reciclagem, isso é compreensível. Mas eu não conheço o processo de descomissionamento em si, como ele se dá. Existe esse diálogo aberto por parte do órgão ambiental, no sentido de, por favor, traga auxílio externo para nos orientar? São duas perguntas, né? Sim. A primeira diz respeito à relação do técnico, né, do órgão com as academias. Eu entendo que essa relação ela se faz de duas formas. E ela acontece, no caso do IEMA, né? Ela se faz... primeiro, né, na iniciativa dos técnicos de participarem de associações ou mesmo de se desenvolverem tecnicamente por meio de pós-graduações, mestrados e doutorados, participação em congresso, partilha em grupos técnicos e participação em grupos técnicos externos ao órgão. Isso acontece, isso é frequente. A gente tem pessoas, inclusive, que participam de lideranças, né, de comissões e de grupos de estudo de várias áreas, especialmente da avaliação de impacto ambiental, né? Entendo que a renovação do órgão por meio de concursos públicos também traz esse conhecimento mais atualizado das academias, também traz profissionais com frescor acadêmico maior ou conhecimento técnico mais atualizado. A gente teve concursos recentemente, tem uma reestruturação do órgão no sentido de ter mais técnicos. A gente tem um efetivo aumentado aí no último governo e que já disponibiliza, né, para o órgão essa diversidade de conhecimento e essa atualização de conhecimento. Entendo que sim. Então isso acontece. E quanto ao segundo ponto, sobre o diálogo franco a respeito de lacunas de conhecimento, eu entendo que a gente pode crescer nesse diálogo. E a gente precisa estar sensível a essa percepção. Para descomissionamento isso é muito claro, porque é muito recente, né? Uma ciência que para o Brasil é muito recente, dada a idade da indústria e os recentes ciclos, né, de desenvolvimento industrial, no caso do Brasil. Mas a gente consegue descobrir essas lacunas, e eu tenho experiência de lacunas que foram identificadas e que foram sanadas com visitas técnicas, com relacionamento com profissionais externos ou complementações de estudos, acesso a estudos e teses acadêmicas que trazem essa atualização. Eu entendo que a gente tem sim um campo de discussão, um campo de evolução nesse caminho com o IEMA.